Yeah.
Havendo um número legal, eu declaro aberta a 26ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Tomo a liberdade de comunicar aos senhores vereadores, vereadoras, em função do calendário, até por conta de um projeto de lei apresentado pelo vereador Francisco de Macedo Bento, em relação ao mês do Setembro Amarelo, tomo a liberdade de transmitir um vídeo, 55 segundos, que tem a função de conscientizar sobre o problema iminente do nosso país de suicídio. Peço a atenção de todos, por gentileza. Setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, época em que todo o país se mobiliza em prol da campanha Setembro Amarelo, que é repleta de ações visando conscientizar a população sobre o assunto, além de reduzir o número de mortes. Segundo dados do Ministério e da Organização Mundial da Saúde, cerca de 32 brasileiros tiram a própria vida diariamente, e uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio no mundo. Desta forma, é essencial entender a importância da valorização da vida e principalmente da prática do diálogo. É por isso que nós, da Câmara Municipal de São Caetano, aderimos à campanha Setembro Amarelo e apoiamos a causa, pois falar é a melhor solução. Obrigado, equipe técnica. Obrigado, senhores e senhoras, pela atenção ofertada nesse vídeo. Parabéns, Chico Bento, por ser o autor desta lei tão importante à nossa casa. Com a palavra, o vereador Olinto Sequarini Voltarelli, para que faça a leitura das matérias pertinentes ao expediente. Boa tarde a todos. Processo número 3660 de 2019. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que autoriza o retorno do município de São Caetano do Sul no consórcio intermunicipal Grande ABC e da outras providências. Encaminhe as comissões sem estar em regime de urgência. Processo número 1071 de 2005. Ofícios do reitor da USCS, encaminhando cópia do termo de cooperação entre aquela autarquia e o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e autarquias do município de São Paulo e cópia de acordo de cooperação entre aquela autarquia e a FAUSCS. Ciente. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu queria fazer um requerimento inicial sobre essa questão que a USCS está fazendo. Esse convênio, eu gostaria de receber cópia dele no meu gabinete. Providenciarei, senhor vereador. Obrigado. Processo número 1005 de 2019. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.458 de 30 de agosto de 2019. Ciente. Processo número 3827 de 2019. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.457 de 30 de agosto de 2019. Ciente. Processo número 3735 de 2019. Cícero Alves Moreira. Projeto de lei que estabelece a disponibilização de leito em quarto separado para mãe de natimorto e mãe com óbito fetal, pelas unidades de saúde das redes municipal e particular no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe esse projeto às comissões em regime de urgência, dada a importância e a presença do vereador. Processo número 3736 de 2019. Cícero Alves Moreira. Projeto de lei que dispõe sobre a criação do Banco Virtual de Cadeiras de Rodas e afins do âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Presidente, com a palavra. Pois não, vereador.
vou falar, logicamente, no meu momento oportuno, que será a minha última sessão hoje, mas eu gostaria que a casa apreciasse com carinho esse projeto, de uma forma unânime, que irá beneficiar muito a nossa população do São Caetano do Sul. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador. Tramitarão em regime de urgência. Processo número 3750 de 2019, Anacleto Campanella Júnior. Projeto de lei que dispõe sobre a isenção da cobrança da tarifa de Zona Azul do município de São Caetano do Sul para pessoas idosas e pessoas com deficiência e dá outras providências. Sensacional. Encaminha as comissões em regime de urgência. Processo número 3826 de 2019, Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana de Combate e Prevenção à Trombose e dá outras providências. Encaminha as comissões. Processo número 3867 de 2019, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que institui o Banco de Ração e o Banco de Acessórios para Animais no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras providências. As comissões. Processo número 3868 de 2019, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que dispõe sobre a instituição, a promoção e a valorização de protetores e cuidadores de animais soltos ou abandonados no município de São Caetano do Sul e dá outras providências. Encaminho as comissões. Processo número 3869 de 2019, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que assegura a prioridade no atendimento nos locais que especifica as tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou que utilizem bolsa de colostomia no município de São Caetano do Sul e dá outras providências. Encaminham as comissões em regime de urgência. Processo número 3870 de 2019, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras providências. As comissões. Processo número 3889 de 2019, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que dispõe sobre a proibição da comercialização de cigarros eletrônicos, cigarros a vapor e vapes a menores de 18 anos de idade no âmbito de São Caetano do Sul e dá outras providências. As comissões. Processo número 3907 de 2019, Eduardo José Vidoski. Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão sul-são caetanense ao senhor Leonardo Prado de Souza pelos relevantes serviços prestados ao município. Encaminha as comissões. Processo número 3922 de 2019, César Rogério Oliva. Projeto de lei que dispõe sobre a arrecadação de cabelo humano para o banco de cabelos destinados às crianças e adolescentes diagnosticados com câncer no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras providências. As comissões. Processo número 3923 de 2019, César Rogério Oliva. Projeto de lei que dispõe sobre a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras providências. Encaminha as comissões. Processo número 3924 de 2019, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de resolução que institui o incentivo para a utilização de veículos automotores movidos exclusivamente a energia elétrica ou híbridos no âmbito da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências. Encaminha as comissões. Processo número 3795 de 2019, Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Raimundo Duarte de Araújo. Processo número 3886 de 2019, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Celestina Conceição Montelo. Processo número 3914 de 2019, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Jorge Bucchi. Processo número 37. Coloque em votação os votos de pesar que encontram-se na mesa. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados. Processo número 3724 de 2019. Processo número 3724 de 2019, César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir o prazo de validade dos medicamentos entregues na farmácia da Unidade Básica de Saúde João Luiz Pascoal Bonaparte, situada na Rua Maranhão, número 611, no bairro Santa Paula. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovados. Processo número 3766 de 2019, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria de Estado da Saúde, visando a disponibilização de um equipamento de ressonância magnética para a Rede Municipal de Saúde de São Caetano do Sul. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovados. Processo número 3773 de 2019, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Aviação Padre Eustáquio VIP, visando adequar o tempo mínimo entre os intervalos dos ônibus das linhas 4 Santa Paula e 5 bairro Mauá. Os vereadores que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão, aprovados. Processo número 3804 de 2019, Olinto Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, visando o realinhamento da fiação na rua Rafael Corrêa Sampaio, altura do número 474, bairro Santa Paula. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovados. Processo número 3812 de 2019, Olinto Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à Enel Distribuição São Paulo, solicitando reparos na fiação na rua Amazonas, altura do número 800, no bairro Santa Paula. Os vereadores que estiverem de acordo com os requerimentos permaneçam como estão, aprovados. Processo número 3824 de 2019, Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações pelos 28 anos de fundação do jornal Tribuna do ABCD, a realizar-se em 7 de setembro de 2019. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Processo número 3837 de 2019, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações aos policiais militares da 3ª Companhia do 6º Batalhão de Policiamento Metropolitano, que prenderam 3 bandidos que furtaram uma moto Honda Bis na madrugada da última segunda-feira no bairro Santa Paula. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovados. Processo número 3862 de 2019, Olinto Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, visando reparos na fiação na rua Herculano de Freitas, em frente ao número 25, no bairro Fundação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovados. Processo número 3908 de 2019, Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à Sociedade Beneficente Esportiva Recreativa Oswaldo Cruz, Sberoc, em razão de seu 58º aniversário de fundação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Processo número 3650 de 2019, Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação, SEDUC, visando informações sobre a elaboração do plano de carreira dos inspetores de alunos do ensino municipal de São Caetano do Sul. Para discutir, eu disponho de 10 minutos. Pode. Vai. Pediu primeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, apenas para fazer a discussão, na verdade nem é tanto a discussão, mas é mais um encaminhamento, só para me antecipar no debate aqui, desse requerimento de informações, assinado pelo vereador Jander Lira, que vem de encontro à visita que nós recebemos aqui nas últimas 2 sessões dos inspetores de alunos da rede pública de São Caetano do Sul e que foram recebidos por uma comissão de vereadores para tratar das suas reivindicações. O requerimento por si só, ele acho que esgota uma série de questões e algumas respostas também para essa categoria e para que a gente possa, através da Câmara dos Vereadores, através dessa comissão, dar uma satisfação para eles daquilo que a gente está fazendo aqui. Esse requerimento, ele seguiu um trâmite que eu acho adequado. Primeiro de tudo, que não existe uma posição deste líder de governo, deste vereador ou da bancada de sustentação, de rejeitar sistematicamente requerimentos de informação de vereadores da oposição. Isso já está muito claro e já está muito provável. Além disso, esse requerimento ele teve um trâmite muito importante e muito interessante, senhor presidente. Ele foi discutido previamente, não pegou ninguém de surpresa. É muito fácil a oposição, eventualmente chega com requerimento de surpresa, protocola,
e reclama que a gente não aprova, reclama que a gente não dá um encaminhamento favorável. Mas porque geralmente a gente é pego de surpresa. A gente não sabe, a maioria dos requerimentos, a gente não sabe o que faz parte deles. E, obviamente, no calor da sessão, no auge da discussão, a gente não tem tempo de fazer uma análise, de fazer uma conversa, de fazer uma negociação e descobrir efetivamente o que tem aqui dentro. Então, esse daqui seguiu, além de uma formalidade adequada, ele seguiu também uma negociação política extremamente interessante, porque foi conversado previamente, foi dado tempo para se discutir com o presidente, com o líder de governo, com os demais vereadores. Então, eu encaminho já pela aprovação desse requerimento, parabenizando o vereador Jander, principalmente por essa capacidade de articulação e de negociação com relação ao requerimento. Muito obrigado. Vereador, você dispõe de 5 minutos para encaminhar. Eu esperaria. Senhor presidente, senhor presidente, caros vereadores, público que nos assiste, presidente, nobre líder, essa casa não é chamada de casa do povo de graça, porque questões da cidade que não são diretamente de responsabilidade do Poder Legislativo, mas de fato do Poder Executivo, a população vem aqui cobrar dos vereadores, do presidente, e a gente sempre atende. Além de ser nossa obrigação, também é em razão da formatação do Poder Legislativo, de ser aberto, das discussões serem coletivas. Eu sempre gosto de frisar, no Poder Executivo é a caneta, no caso do município, do prefeito, isolado no seu gabinete. Do Poder Judiciário é o juiz também, com a sua consciência, a sua convicção, fechado no seu gabinete. Mas aqui todas as decisões são coletivas, são discutidas, são debatidas e ganha a maioria. E na última sessão veio uma comissão dos inspetores, no qual foi recebida por mim, pelo nosso colega aqui de mesa, o Marcel Munhoz, e também o nosso secretário, colega de mesa, o Olinto Voltarelli. E escutamos a demanda dos inspetores, e naquela discussão extremamente educada e democrática, surgiu a ideia de que esse poder executivo, esse poder legislativo, já que nós não tínhamos a iniciativa constitucional de poder criar um projeto de lei que fizéssemos uma indicação ao executivo com todas as reivindicações dos inspetores de alunos do nosso município. E isso foi feito. Foi assinado pelo presidente, vários vereadores, mas eu quero citar alguns aqui que assinaram. O presidente assinou, né? Tá bom, presidente. Vários vereadores assinaram. Espero que... Eu não tenho o nome aí, o que me vem na mente, não tenho o nome de todos que assinaram. Mas está circulando, espero que todos assinem. Além dessa indicação, com toda essa pauta, fechamos também um requerimento de informação, que eu até agradeço a casa de votar, e o encaminhamento do líder, por uma simples razão. A resposta do secretário da Educação foi muito pobre, muito curta, muito insuficiente de informações. Ele só diz apenas sobre o plano de carreira, um estudo com os departamentos competentes. E ao requerimento, ele esquarteja essa informação tão pobre. Que departamento? Qual o prazo? Quando vem? Quem está fazendo o estudo? Porque é necessário isso, né? Se há um estudo de fato, tem uma programação. Tem pessoas
que estão cuidando disso. Tem órgãos que estão fazendo o estudo, estão preparando este documento. E é só isso que nós precisamos saber para que possamos, além da indicação, passar para nossos inspetores o nosso compromisso que foi fechado aqui na última reunião, mostrando de fato, de direito e na prática concreta que esta casa realmente é a casa do povo e está aberta a todas as demandas de todos os munícipes de São Caetano do Sul. Então, essa decisão mostra o rumo certo que essa casa vem tomando nessa legislatura, pelo menos na que concede a que eu faço parte. Não quero fazer julgamento de outros momentos na qual eu não fazia parte. Mas, de fato, inclusive eu quero agradecer a iniciativa do líder, parabenizá-lo pela visão política e democrática e agradecer também ao presidente. Muito obrigado. Encerrada a discussão, os encaminhamentos, coloco o requerimento à Secretaria de Educação em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado de forma unânime o requerimento, perguntando, questionando a Secretaria de Educação a quantas andam o plano de carreira, em especial a situação dos inspetores de aluno. Parabéns ao entendimento da Câmara, que de maneira democrática compreendeu a importância do tema. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do próximo item da ordem do dia, relembrando que nós finalizamos a sessão passada, faltando 6 minutos ainda para discussão. Só para relembrar, é um requerimento solicitando envio de ofício ao Sistema de Água e Esgoto da ESA, vereador do César, visando informações sobre quais empresas requerem os 3 esclarecimentos respondidos pela autarquia quanto a um processo de licitação. Se o senhor quiser, o senhor tem 6 minutos para encerrar a discussão. Boa tarde, presidente, mesa, colegas, público. Apenas para relembrar o tema desse requerimento de informação, é um requerimento endereçado ao SAESA, pois a mais importante licitação que eu estava acompanhando via gabinete, ao meu ponto de vista, é a única, praticamente, de toda essa legislatura que realmente tenta combater as enchentes de São Caetano do Sul. E essa licitação foi declarada fracassada. A licitação é declarada fracassada quando algumas empresas participam do certame, mas pelos requisitos exigidos pelo SAESA, no caso, não conseguem atender a todos os requisitos. Então, o pessoal da licitação declara fracassado e acaba por ali a licitação. Muito me estranhou esse fracasso, porque normalmente na licitação você faz pesquisa de mercado com algumas empresas, né? É lógico que as empresas não são obrigadas a participar, mas as que têm interesse vão participar. E enviam previamente toda uma documentação, especificação técnica e valores, para que o pessoal que vai criar o edital da licitação tenha parâmetros para poder fazer a licitação, para poder pedir aquilo dentro do possível. Porque não adianta nada o departamento de licitação fazer um edital inalcançável. Aí acontece o que a gente vê muito por aí, em outros municípios, em que, na verdade, se utilizam aí editais impossíveis para declarar as licitações fracassadas, para que possa licitar, na verdade, fazer a compra da prestação de serviço sem a licitação, em regime de urgência. Então, isso me estranhou bastante. Uma licitação bem grande de desassoreamento dos nossos rios, desentupimento dos banheiros, toda a microdrenagem aqui municipal estava prevista nesse edital e achei muito interessante ter sido declarado fracassado. Então, o requerimento de informação objetiva é entender quais foram os critérios que essas empresas não atingiram, para a gente entender se realmente se trata de critérios justos ou se trata de uma manobra para que seja feita uma compra sem a licitação, uma licitação de urgência, né, sem precisar passar por todos os critérios rígidos da Lei 8666.
Então, realmente é só esse o objetivo, é entender o porquê foi declarado fracassado e aonde que as empresas que participaram não conseguiram atingir os critérios do edital. Muito obrigado. Obrigado. Encerrada a discussão e os encaminhamentos, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Com votos favoráveis do autor, que é o César, o Biratã, o Jander Lira e o professor Francisco de Macedo Bento. Votou como? Votou com o Biratã. E o vereador Cicinho também votou a favor do requerimento. 5 votos. Ainda bem que é a última sessão, não é isso, vereador? Encerrado o expediente, antes de passar a explicação pessoal, peço a todos, primeiro a gentileza que fiquem em pé os que puderem, em função de 1 minuto de silêncio, e também 1 minuto de reflexão em função do mês Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio, por gentileza. Muito obrigado. Primeiro vereador convidado a falar, vereador César Oliva. Alguns breves apontamentos. Primeiro, eu gostaria de mencionar, para aqueles que têm acompanhado, que nós, no gabinete, continuamos na fiscalização da licitação das cestas básicas e estamos nos aprofundando na questão dos valores, transporte, endereço de entrega e tudo mais. Com certeza eu vou dar devolutiva sobre esse assunto. Gostaria de falar também sobre o projeto de lei que chegou a esta casa, foi lido hoje, a volta de São Caetano do Sul ao consórcio intermunicipal. Fico muito feliz em receber esse projeto de lei, uma vez que eu sempre fui um defensor. É o único órgão em âmbito regional que está dando alguma luz ao tema enchentes. Realmente, São Caetano já demorou muito para voltar ao consórcio, inclusive o Poder Executivo já tem participado de reuniões, mas não tinha praticado o retorno. Inclusive, São Caetano do Sul estava aplicando calote no consórcio intermunicipal. Só um minutinho, vereador. Vou pedir silêncio à plateia, por gentileza. Obrigado. Inclusive, São Caetano do Sul estava dando calote no consórcio intermunicipal porque tinha cancelado os pagamentos, mas não tinha, de fato, cancelado o contrato com a entidade. Para quem não sabe, mensalmente, aos municípios conveniados, eles fazem um aporte financeiro para o consórcio poder funcionar. Então, realmente, São Caetano tinha parado de pagar, mas não tinha saído. Realmente, juridicamente, nunca vi isso na minha vida. Agora vamos pagar, provavelmente, a dívida aí com juros e correções devido ao calote de São Caetano ao consórcio. Outra questão que eu queria colocar aqui foi, depois de algumas reclamações no gabinete, fizemos um requerimento para aceleração dos processos de compras no centro odontológico, ali da Rua Lourdes. Temos algumas reclamações de munícipes que estão em casa com o dente quebrado, esperando chegar a resina para poder consertar dente. Então, isso não pode acontecer. O pessoal de compras lá tem que, de antemão, né, fazer a previsão daquilo que vai usar para poder
ter o estoque adequado. E não deixar o munícipe esperando em casa com o dente quebrado, porque não tem resina no centro odontológico. Então, a gente pediu essa aceleração das compras. E, por fim, foi amplamente divulgado, e aqui eu achei um ponto positivo da atual gestão, realmente trazendo um pouco de coerência, sempre coerência, mas gostei muito de ver a Secretaria de Saúde fazendo varredura para evitar a proliferação do sarampo. Eu achei muito legal. Então, existem equipes aí da Secretaria de Saúde que visitam todos os vizinhos daqueles casos que já foram diagnosticados com sarampo. Então, é como se fosse feita uma contenção. Achei muito interessante, sempre bato na da vacinação, da São Caetano, tudo, do pessoal dos... Achei muito interessante. Então, fizemos uma sugestão de gabinete, uma crítica construtiva, para que isso fosse feito, esse contingenciamento do sarampo, também nas escolas. Então, se tiver qualquer caso de sarampo, como teve já em alguma escola, que todos aqueles alunos da mesma classe e seus familiares também possam ser visitados pelas equipes da Secretaria de Saúde, para também fazer essa contenção e evitar a proliferação do sarampo. Muito obrigado. Esses eram os apontamentos de hoje. Continuamos à disposição. Um abraço. Obrigado, vereador. Vereador Cícero Alves Moreira, nosso senhor. Boa tarde, presidente, mesa, nobres vereadores, vereadoras, público presente, colaboradores desta casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Antes dos agradecimentos, presidente, devido ser minha última sessão, porém ficarei nesta casa até o dia 16 e cumprirei o meu horário normal como função de vereador até a segunda-feira, até às 17 horas. Estarei aqui. Gostaria de defender os dois projetos pela qual fiquei muito grato e feliz pela leitura desta casa e acredito e faço das palavras do nosso nobre vereador Sidão, fiquei muito feliz pelas suas palavras, não só sua, mas de todos que depois foi nos parabenizar, porque não é um projeto, como eu havia falado, do vereador Cicinho, mas sim um projeto que vem de encontro à necessidade da população de São Caetano do Sul. Projeto este que fará uma grande diferença em mães que perdem seus filhos, e aí, um momento que ela tem para se recuperar, ela acaba entrando naquela depressão pós-parto. Então, eu peço a todos nobres que apreciem esse projeto, que venha dar essa oportunidade para essa mãe, que hoje ela é colocada junto com a outra mãe que tem um filho, e você que é mãe, você deve saber mais ou menos o que eu estou falando, e também entender muito mais, você que já teve um filho, de estar dentro de um quarto, você que perdeu um filho, você está vendo a outra mãe que teve um filho no mesmo horário do seu e você não poder abraçar, você não poder acariciar e você não poder passar aquele amor que você carregou com ele 8 meses, 9 meses, os meses pela qual ele perdeu a vida. E o outro projeto seria o banco de cadeira de rodas e afins, onde a população de São Caetano do Sul, que necessita desse serviço, ele terá a oportunidade pelo site da secretaria, junto à secretaria competente, a disponibilidade e também fazer o requerimento via empréstimo, juntamente no site, sem precisar que ela possa sair de casa, sem precisar que ela possa se locomover ou ir atrás de outros locais para conseguir o seu equipamento. Mas, presidente, aproveitando a oportunidade, como o tempo é muito corrido, 15 dias para fazer em 4 anos é muito difícil. Mas eu sou grato aos dias que aqui fiquei, muito bem acolhido por todos os vereadores, os colaboradores desta casa me ajudaram desde o operacional até a parte administrativa. Então, não tenho palavras para agradecer a tamanha imensidão, carinho e gratidão que eu tenho por todos. Mas, no meu período de campanha, eu pautei algumas indicações que eu faria aqui, sendo vereador, e eu tive a oportunidade de indicar para o Poder Executivo e também para a Secretaria competente a criação de um centro de diagnóstico de imagem. Hoje, todos sabem como é a demora de se fazer um ultrassom, até mesmo pela demanda e até mesmo pela situação econômica do nosso país, que muitos perderam o convênio, muitos não têm condições hoje de pagar um convênio, isso acaba acarretando no setor público. E nós, como gestores públicos, nós temos que
prever para que o nosso munícipe ele não se sinta insatisfeito com a nossa cidade. O outro seria a criação de um centro-dia para idoso, onde vem ao encontro de muitos idosos da nossa cidade, que pelo qual temos muito carinho, ajudar a construir essa cidade, os que aqui nasceram, os que chegaram e tiveram sua parcela de contribuição. Então, nós temos que amparar até mesmo porque um dia somos jovens e amanhã seremos idosos. Então, temos que trabalhar em prol dessa classe de pessoas também. E agora, presidente, como pai, eu acho que todos aqui, quem trabalha em outra cidade, quando você chega e fala de São Caetano do Sul, você é referência em qualquer lugar. Eu sou testemunha disso, onde eu trabalho, onde eu vou, quando eu falo que eu sou de São Caetano do Sul, eles falam, poxa, cidade modelo, cidade exemplo. E atendendo a população, fui fazer uma visita no Chico Mendes, presidente, e aí me deparei nas quadras com alguns buracos e também com aqueles alambrados soltando. Isso é um perigo para nossas crianças, devido ao fluxo de pessoas que tem lá nos finais de semana e feriados. Então, nós encaminhamos uma indicação para a Prefeitura, a Secretaria competente, que façam uma revitalização o mais rápido possível para atender as nossas crianças. Quem vai de final de semana lá sabe a importância que é aquele parque, que é um ponto turístico da nossa cidade, onde vem angariar não só pessoas de São Caetano, mas de vários locais da região. E você imagina se acontece algum acidente com alguma criança, com alguma pessoa, o que não irão falar da nossa cidade. Então, como fiscalizador do povo, como gestor público, eu peço à Prefeitura, peço à Secretaria competente que faça uma revitalização o mais rápido possível. Uma sugestão, no lugar daqueles alambrados, coloque em rede, que fica mais fácil. Só para completar, presidente, coloque em rede, que fica mais fácil, até o custo também é mais acessível e dará uma visibilidade até melhor. Muito obrigado a todos, continuamos trabalhando e, quem sabe, em breve estaremos aqui em outra oportunidade. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e obrigado. Obrigado, vereador. Parabéns aí pelas palavras e pela ótima estadia nessas duas sessões na Câmara, o suficiente para apresentar dois projetos de extrema relevância. Tenho certeza que no momento oportuno a Câmara irá apreciá-los. Vereador Edson Parra. Boa noite, presidente, secretários, vereadores, público presente, imprensa. Quero cumprimentar o vereador Chico Bento pelo projeto de lei do Setembro Amarelo. Nós estamos aí com esse símbolo aqui para cada um fazer um pouquinho para diminuir o número de suicídios, que é um negócio que cresce a cada ano e nos preocupa muito. Quero hoje na tribuna fazer uma divulgação. Eu sei que aqui alguns vereadores já gravaram vídeos fazendo divulgação desse evento. É a Marcha pela Vida Brasil. Vai acontecer no dia 22 de setembro, próximo domingo, às 14h30, não nesse domingo, no outro. Às 14h30. É uma marcha que vai acontecer lá na estação Metrô Brigadeiro. É uma marcha pela vida, o nome já diz, né? É contra o ativismo judicial. Tem muitas entidades jurídicas, OABs, o Supremo Tribunal Federal, tentando legislar como se eles fossem deputados ou senadores. Então, é contra esse ativismo sindical que tem mexido em importantes leis e costumes da nossa sociedade, como a questão aí da homofobia, que foi votada recentemente não pelo Congresso, mas sim pelo Supremo Tribunal. E a Marcha pela Vida tem como bandeiras contra esse ativismo jurídico, contra a legalização do aborto e pela preservação de duas vidas, né? Do bebê, nascituro, que não nasceu ainda, né? Mas já é uma vida, e pela gestante, a mamãe desse nenê. Essa as bandeiras. O vereador Tite já fez um vídeo. Quem me passou essa ideia da marcha e também do vídeo foi o vereador Ricardo Andrejuc, que também está trabalhando por essa marcha. Então, quem puder, dia 22, às 14h30, um domingo, lá na Paulista, vamos marchar pela vida. Muito obrigado, presidente. Belíssimo tema. Vereador professor Janderleira. Foi, não está, né? Vereadora Magali. Olinto.
Passamos, então... Ah, perdão. Sidão, me perdoe. Vereador Sidnei Bezerra. Senhor presidente, público presente essa noite, primeiramente eu queria dar os parabéns ao presidente da Câmara e à equipe da administração da Câmara pelo trabalho aí de enaltecer a data do Setembro Amarelo, de realmente trazer aí para nós vereadores essa lembrança que estamos levando na lapela e também deixar a nossa Câmara Municipal com um acordo amarelo na sua fachada, senhor presidente. Parabéns. Isso daí foi um objeto de outras campanhas que a Câmara participa ao longo de vários anos. Mas o assunto aqui é o suicídio, e eu não poderia deixar de passar, porque o suicídio, mais de 1 milhão de mortes no mundo, segundo estudos americanos, que narram que vários trabalhadores em diversas áreas praticam esse suicídio anualmente. Policiais militares, agricultores, médicos. Uma surpresa quando eu fui procurar nas fontes de informação, médicos praticam esse tipo de gesto de ceifar a vida. Temos vários exemplos. Pessoas que chegam a ceifar uma vida absurdo. A pobreza também relacionada com o suicídio. Muitos casos de suicídio relacionados com a pobreza. Alcoolismo. Temos aqui o Mané da Carne, que participou de várias situações, junto com o Caboclo, lá na associação, que também participei algumas vezes. A gente sabe de vários casos que a pessoa chega ao extremo e ceifa a vida por já saber que não tem mais para onde chegar. Essa campanha, a nível nacional, é muito importante para que possamos tirar pessoas desse sentimento e acabar não só com a vida deles, mas da sua família. Porque, na realidade, o problema dele acaba ali. Mas os filhos e a família, os problemas que ele surgiu. Mas, muitas vezes, o problema é silencioso. Não é um problema financeiro, não é um problema com álcool, mas é um problema silencioso, senhores. O suicídio de policiais militares é incrível. Nos anos de 2017 e 2018, Cicinho, sabe quantos policiais se suicidaram? Você tem noção? 71. Sabe quantos morreram em confronto real? É um absurdo. Nos 20 anos que eu fiquei na Polícia Militar, eu não presenciei, eu não vi, mas eu estava ali, próximo. Ou o rádio tocava, e nós íamos para o quartel, ou ia para a viatura, e o policial tinha cometido suicídio com a sua arma de serviço. É psicologicamente grave, André Juque. Você faz parte de uma congregação religiosa que deve estar recebendo várias situações ali, Cicinho, como eu disse, da carne, Caboclo. Então, realmente, é um fato para se pensar. Questões de segundo, a pessoa acaba com uma história. Em questões de segundo, ele acaba com uma esperança de família, filhos, porque ele muitas vezes não teve o suporte de pessoas que nem nós, que temos a obrigação de cuidar de quem cuida de nós, de dar suporte para profissionais. Eu disse aqui médicos, eu não falei só policiais, eu não estou só puxando a sardinha para o meu lado.
Mas temos que, sim, procurar cuidar desse problema psicológico que realmente afeta o profissional que trabalha sobre um estresse alto. Só para concluir, senhor presidente. É um estresse violento. O médico que está ali para resolver aquele problema de um pai, de uma criança, que ele se coloca no papel de filho ou pai. O profissional de segurança, está aqui meu amigo Marcel, que independente se é fardado ou civil, tem que resolver naquele momento uma situação. Mas depois ele vai com o problema para a casa dele. Ele leva dentro da sua cabeça tudo aquilo que ele passou. E o Estado só quer saber de punir. E o policial fica com aquela situação. Fora o problema emocional do revide, de um tiroteio, ou até de um salvamento, que temos vários casos de bombeiro. A pessoa faz o quê? Não tem o apoio do governador. Não tem o apoio do governo estadual, que tem que realmente chegar e apoiar. Ajudar essa pessoa. Não. Hoje, a justiça quer saber de punir. A justiça quer saber de dar respostas. Então, esse Setembro Amarelo, senhor presidente, está de parabéns à Câmara Municipal, que se empenhe e que todos os vereadores que puderem, coloquem nas suas redes sociais mensagens chamando a população para a consciência, para a responsabilidade de assumirem uma situação muito importante. O câncer é importante, o mês da próstata é importante, todos são importantes. Mas uma pessoa praticar um ato isolado é complicado. Me desculpe, mas essa era a mensagem que eu queria passar pelo Setembro Amarelo. Obrigado, senhores. Sidão. Muito bem, Sidão. Belíssimo discurso e reflexão. Parabéns. A palavra, o primeiro secretário, para a leitura do primeiro item da ordem do dia. Processo número 6829 de 2017. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a festa do padroeiro da paróquia São Francisco de Assis e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, encerrada a segunda discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com a comissão. Aprovado em segundo turno, peço que publique-se. Parabéns, vereadora, por este projeto aprovado. Com a palavra, primeiro secretário, para a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 3098 de 2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia do Futebol Amador e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em segunda discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, publique-se. Com a palavra, o primeiro secretário para o terceiro item da ordem do dia. Processo número 6985 de 2017. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui o calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul e da outras providências no dia da semana de conscientização sobre a conservação das calçadas da cidade de São Caetano do Sul. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo número 0653 de 2018. César Rogério Oliva. Discussão e votação únicas do parecer número 383 de 2017 e 2018 da Comissão de Justiça e Redação opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui o projeto Câmara Cidadã.
Sistema Complementar de Videomonitoramento de Imagens do âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Presidente, Pois não, vereador. por favor, eu gostaria de pedir o arquivamento desse projeto não, desse parecer de inconstitucionalidade. Eu entendo, no atual momento da nossa legislação e regimento interno, que realmente é inconstitucional, mas fico muito triste, porque é um projeto que nada mais é do que a Secretaria de Segurança fazer uma lista num Excel sobre os endereços onde tem câmera privada. Porque se ocorre qualquer crime na cidade, você já tem uma lista e sabe se tem câmera ali ou não, e sabe para quem procurar e quem ligar. É apenas a criação de uma planilha. Realmente é uma atribuição quase que nula para a Secretaria. Então, fica aqui o meu voto de protesto e para que esta casa a gente possa rediscutir o regimento e a lei orgânica, porque nós vereadores não podemos pedir para a Secretaria, via projeto, elaborar uma planilha para facilitar o povo, facilitar o combate ao crime. Realmente fica muito difícil de legislar. A nós resta a fiscalização e outras atribuições. Então, precisamos rever essa questão da lei interna e a lei orgânica e o regimento interno para que a gente possa ter um pouquinho de liberdade na questão do legislar. Obrigado, presidente. Inclusive, a título só de informação, esse final de semana fiz uma agenda em São Paulo, domingo, na região aqui da Vila Prudente, Sidão, e várias ruas tem uma placa. Esta via é monitorada pelo projeto Câmera Cidadã. Várias ruas deve ter ali uma cobertura dos imóveis, uma cobertura do comércio que ajuda aí nas câmeras integradas. Senhor presidente, Pois não. é um projeto da Polícia Militar, que é a Vizinhança Solidária. Perfeito. Eu acho que nós aqui da Câmara também temos que dar um apoio ao Conselho Municipal de Segurança para que possamos implantar. Então, é a comunidade que participa individualmente, cada um por si, entendeu? Que queira participar, e eles entram em contato com a Polícia Militar. A Polícia Militar dá todo o suporte para que essa pessoa tenha a melhor assessoria para instalações das câmeras, ângulo, foco e tal, para que, no momento oportuno, possa estar utilizando as imagens e inibindo naquela região, naquele quarteirão, naquela rua, atitudes de meliantes. A gente sabe que é complicado. O meliante hoje está ousado, ele está descarado. Mas, se todos nós fizermos a nossa parte, Tite, e se a gente puder incentivar e apoiar o Conselho de Segurança da nossa cidade, seria muito conveniente. É uma cidade pequena e bem estruturada, e eu acho que seria uma boa ideia. Mas, como o vereador falou, a gente pode pensar por um outro lado. O projeto é bom, a ideia é boa, mas a gente sabe que o regimento nosso não permite. Perfeito. Seguindo o pedido do autor, peço o arquivamento do projeto por conta da inconstitucionalidade. Repito que não é pelo mérito, de excelente mérito, porém a nossa lei orgânica não permite que a gente faça a legislação sobre isso. Coloco em votação o pedido de arquivamento. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. O projeto é arquivado para posterior apresentação na forma de indicação ou projeto de lei com outra redação. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do 5º item da ordem do dia. Processo número 3646 de 2018. Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Discussão e votação únicas do parecer número 39, 2019-2020, da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui o Programa de Certificação Sustentável em Edificações do município de São Caetano do Sul, denominado IPTU Verde, estabelece benefícios fiscais aos participantes do programa e dá outras providências. Comunico aos senhores vereadores que encontra-se na mesa um pedido feito pelo autor para arquivamento deste projeto para posterior reapresentação na forma de indicação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o pedido de arquivamento, arquive-se. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do 6º item da ordem do dia. Processo número 4827 de 2018. Edson Roberto Parra. Votação únicas do parecer número 90, 2019-2020, da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui o curso de jardinagem para a terceira idade no âmbito dos Centros Integrados de Saúde e Educação de São Caetano do Sul e dá outras providências. Pois não. Pela ordem, eu
peço o arquivamento, os colegas votem pelo arquivamento, e eu vou reapresentar na forma de indicação. Obrigado. Obrigado, vereador. Atendendo o pedido do autor, coloquem em votação o pedido de arquivamento. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, arquive-se para posterior reapresentação na forma de indicação feito pelo autor. Com a palavra, Olinto Voltarelli para a leitura do 7º item da ordem do dia. Processo número 5060 de 2018. Adalto Osvaldo Regiane. Discussão e votação únicas do parecer número 22 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a comemoração do Dia das Mães e Dia dos Pais e da outras providências. Para encaminhar, para discutir, o senhor dispõe de 10 minutos, vereador. Pais, mães, pães, como diz o Sodré. Né? Senhor presidente, senhores vereadores, a princípio pode parecer aqui uma redundância do legislador à época, o vereador, então o vereador Adalto Regiane, quando ele fala da criação, da inclusão no calendário oficial de datas e eventos do município, do Dia das Mães e do Dia dos Pais. Na verdade, o projeto ele é bem simples, ele é exatamente simples dessa forma. Mas a gente tem que buscar um pouquinho da intenção do vereador, a intenção que o vereador manifestava à época em que ele apresentou esse projeto de lei. Eu vou aqui tentar, não conversei com o vereador, não tenho essa autorização, mas vou falar porque acho que é uma ideia que mais ou menos eu coaduno com o vereador. Atualmente, as escolas infantis que comemoravam Dia dos Pais e Dia das Mães não comemoram mais. As escolas hoje elas comemoram, genericamente falando, o Dia da Família, sob a alegação de que hoje as famílias mudaram, as famílias estão diferentes, as famílias são formadas das mais variadas diversidades de gênero e, eventualmente, uma comemoração específica de pai ou de mãe, dia de pai ou dia de mãe, criaria um constrangimento desnecessário para as crianças. Eu acho, até aí, obviamente, ninguém quer criar um constrangimento para criança nenhuma, em qualquer idade. Eventualmente, esses constrangimentos são criados pela própria vida. Eu, por exemplo, fiquei órfão muito cedo e convivi também vários dias dos pais e sem a presença do meu pai. Então, acho que isso são circunstâncias que a vida te apresenta e você molda o teu caráter de acordo com essas experiências que você passa. Mas eu tenho por mim também que uma das melhores experiências que eu passei na minha vida, pelo fato talvez de ter ficado órfão muito cedo, foi a expectativa de ter filhos para que eu pudesse ter o Dia dos Pais com os meus filhos. Para poder ser um pai melhor, um pai que fosse mais... que tivesse mais junto deles e suprisse a falta que meu pai me fez. E uma das melhores coisas era passar o dia, fazer a festinha da escola. Bastante. Só 5. E uma das coisas mais legais era quando a gente chegava, então, nas datas comemorativas e a escola fazia a festinha. E eu tenho, assim, várias caixas de lembrancinhas que eles fizeram para mim, né? Várias caixas. Aquela gravatinha desenhada, aquele porta-retrato, você tem um... Então, E eu acho legal isso, acho que é saudável, acho que toda família merece ser enaltecida. E qualquer família merece ser enaltecida. Ninguém está falando aqui que tem que ser uma família... heteronormativa, ninguém está falando aqui que uma coisa pode, outra coisa... Não, pode para todo mundo. O que eu acho que a gente não pode é limitar, isso é a minha opinião pessoal, não estou dizendo aqui que é a opinião da Câmara e nem do autor do projeto. A gente não pode limitar uma forma de homenagem por causa da escolha que as pessoas dizem hoje de gênero ou sexo, vamos falar assim mais facilmente. Então, aconteceu isso nesse projeto. A intenção era da gente que, eventualmente, as escolas públicas, assim como as particulares, voltassem a comemorar o Dia dos Pais. A intenção eu acho válida, mas houve aqui, senhor presidente, um erro formal no parecer, que o parecer ele já foi buscar a intenção do autor do projeto. Apesar do projeto só falar da inclusão no calendário oficial do Dia do Pai e do Dia da Mãe, no parecer... O parecer ele diz assim:
o projeto de lei em epígrafe tem por finalidade instituir no calendário oficial das escolas de ensino infantil e fundamental do município as comemorações do Dia dos Pais e Dia das Mães. Foi um erro formal do parecer, apesar de que o conceito era esse, a ideia do autor do projeto era essa, mas isso não estava manifestado no projeto de lei. Então, digamos assim, que o parecer da Comissão de Justiça e Redação se antecipou à vontade dele, mas aí cria um erro formal em que uma coisa não bate com a outra, o projeto não bate com o parecer. Então, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar esse momento aqui de discussão para pedir vistas desse processo, deste projeto e desse parecer por 2 sessões, para que eu, devolvendo ele para as comissões façam o devido reparo e a gente, através dos demais vereadores, a gente possa discutir melhor, conversar melhor, achar uma forma, já que se houver a intenção da maioria dos membros dessa casa de fazer essa comemoração voltar a ser exercida pelas escolas, que a gente faça de uma maneira mais adequada. Muito obrigado, senhor presidente. Por 1 minuto. Adoro precedentes. Reabro a sessão. Para encaminhar, na condição de presidente, eu farei daqui, se os senhores vereadores me permitirem essa menção. Eu, pessoalmente, sou muito grato, líder, às suas palavras. A gente vive hoje, infelizmente, eu falo como educador, como pai, professor e como presidente. Estamos vivendo, infelizmente, uma era de extremos, onde o dedo em riste, a tela de uma rede social, o pré-julgamento se faz valer à frente, a maior do que esse debate que aqui a gente faz. Eu reconheço que, do ponto de vista pedagógico, há outras formatações de famílias. Há crianças que são criadas pelos avós, há crianças que são criadas pelos tios, há crianças que podem ser eventualmente criadas por 2 pais ou 2 mães. Eu não estou aqui fazendo absolutamente nenhum juízo de valor. Mas nós não podemos, na minha opinião, descaracterizar a alegria que um pai, como eu sou, como eu acho que todos aqui o são, ou uma mãe, como as senhoras o são, de no momento de uma festa infantil, na escola, ter aquele reconhecimento por parte das crianças. Então, nada impede, não há impedimento legal, constitucional que se faça o dia da mãe, o dia do pai e o dia da família, para que as crianças que têm uma outra formatação familiar também se sintam prestigiadas. Então, num consenso, digo que quase histórico,
a Câmara entra num consenso para derrubar o parecer de inconstitucionalidade, e vou deixar aqui registrado que respeitamos o voto dos vereadores desta comissão, que entenderam pela inconstitucionalidade, respeitamos o parecer jurídico que caminhou pela inconstitucionalidade, porém esta casa fará essa discussão para que o projeto possa voltar à ordem do dia e a gente readequá-lo de maneira que haja consenso e respeito às famílias de toda a nossa cidade. Dito isso, coloco em votação o parecer de inconstitucionalidade. Os vereadores que estiverem de acordo com este parecer, como estão? O parecer é derrubado de maneira unânime. Desta maneira, o projeto de lei volta às comissões para novamente ter debate e readequação, se preciso for. Para justificar o voto, o vereador Sidão dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, é um fato inédito aqui nessa casa, a gente tem unanimidade de derrubar o parecer de uma comissão, que no caso era a Comissão de Justiça e Redação da época, não é desta comissão, mas de comum acordo, eu como presidente da outra comissão, falo em nome dos outros vereadores. Foi dessa daqui? Foi dessa? Mas falando em nome da minha comissão, eu acho que eu teria tomado essa atitude. Dou os parabéns a todos os vereadores que foram sensibilizados aí pelo líder da situação. A gente muitas vezes tem que tomar uma postura, mas isso não abre precedente, senhor presidente, para que a gente no futuro tenhamos que ter a mesma atitude de respeitar as comissões. Isso não foi um acordo de bancadas, certo, líder? Isso foi um consenso de ideia, de pensamento dos vereadores. Porque acordo de bancada, muitas vezes depois a gente tem que se colocar à disposição nos futuros acordos. Eu aprendi errado na cartilha. Então não é um acordo de bancada, foi um consenso dos vereadores. E iremos respeitar no futuro as decisões das comissões, dessas e das outras, ok? Por isso que eu quis dar o meu voto, fui até aí a presença da mesa e chegamos a esse acordo, esse consenso, não acordo, consenso. Não houve acordo de bancada. Obrigado. Obrigado, vereador. Só para justificar, hoje o líder trouxe essa questão antes da nossa sessão. Nós debatemos, convidamos o doutor Pastorim, que veio também dar o parecer, e na realidade não ficou claro, né, o que está escrito na justificativa com o projeto idealizado pelo vereador Adalto Regiane. Independentemente do mérito, que eu sou totalmente favorável ao projeto dele, mas a questão ficou muito mais na forma que foi redigida. Eu nem sei exatamente se tem algum item de inconstitucionalidade que, porventura, surja. Mas, de qualquer maneira, se houver, vamos tentar readequar e fazer um novo texto. E o Sidão disse bem, né? Não é, na verdade, houve um problema qualquer na redação desse parecer aí. Não é uma coisa normal de acontecer. O projeto não fala de escola e o parecer fala. Então, tem um erro qualquer aí no computador que alguém fez, que não é comum. Eu estou aqui há 7 anos e meio e isso nunca ocorreu. Só para reforçar as palavras do Sidão. Obrigado, presidente. Presidente, só para complementar, eu sou da comissão que deu esse parecer, e realmente a discussão do parecer ela foi muito mais formal do que no mérito. Alguma incongruência do texto e tudo mais. Aqui, em plenário, decidindo-se em corrigir, derrubar o parecer para correção dessa formalidade, sem problema nenhum. Foi aprovado, parabéns à casa. Obrigado, vereadores. Então, retomando o parecer de inconstitucionalidade derrubado, esse projeto retornará às comissões, provavelmente para ser discutido em primeira e depois emendado em segunda, se for assim, consenso de todos. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do 8º item da ordem do dia. Processo número 5430 de 2018. Edson Roberto Parra. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o dia de conscientização do mutismo seletivo e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em primeira discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão.
Aprovado em primeira discussão, remeta à segunda. Para justificar, vereador. Obrigado, Pá. Só para evitar. Presidente, vou aproveitar esses minutos para falar sobre mutismo seletivo. Acho que, como eu, muitos aqui talvez nunca tenham ouvido falar, eu tomei conhecimento desse assunto, desse problema psiquiátrico, vamos dizer assim. Ele é muito comum, ele costuma acontecer em crianças do sexo feminino, mas também pode acontecer em meninos, e também até em adultos, né? São crianças que conseguem se comunicar, sabem falar, entendem, mas elas falam ou só com o pai, ou só com a mãe, ou só com os pais, ou com algumas crianças, ou até com animais. São crianças muito tímidas, são crianças introvertidas e ansiosas. Então, é uma das síndromes de ansiedade. E para vocês terem uma ideia, a ocorrência dessa doença é 2 vezes maior do que de autismo. E autismo a gente vê na televisão. Tem muita campanha de artistas, Rede Globo, etc. E a gente há muitos anos ouve falar do autismo. E essa doença que eu nunca tinha ouvido falar, que é o mutismo seletivo, também chamado de mutismo eletivo. A criança fala só com quem quer. É uma trava, é um distúrbio psicológico. Então, os professores, né, todo mundo, quantos antes souber dessa doença, pode procurar um médico e tentar cuidar dessa criança e encaminhar para tratamentos especializados, né, com psicólogos e psiquiatras. Então, é para isso que eu transformei esse projeto de lei, muito mais na intenção de fazer uma divulgação, a partir disso colocar uma matéria no jornal, para que as pessoas saibam que essa doença existe e, infelizmente, muitas crianças têm esse problema. É 2 vezes mais do que o autismo. Então, muito obrigado, presidente. E obrigado também pelos colegas pela aprovação em primeiro turno. Obrigado, vereador. Aprovado em primeiro turno, remeti à segunda. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do 9º item na ordem do dia. Processo número 3715 de 2019. Eduardo José Vidoski. Discussão e votação únicas do projeto de resolução que concede licença ao vereador Eduardo José Vidoski para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 23 dias no período de 16 de setembro a 8 de outubro de 2019 e da outras providências. Suspendo a sessão por 1 minuto. Convoco o senhor vereador à mesa, por gentileza. Junto com o líder. Plausível e justificável pedido de licença? Dada a argumentação apresentada à mesa, coloque em votação o pedido de licença do vereador do dia 16 de setembro a 8 de outubro. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de licença do senhor vereador Eduardo Vidoski, tendo um acordo feito com esta mesa. Não precisa, não. Estava nervoso já. O suplente já estava nervoso. Lembro aos senhores vereadores que ao longo desse mês de setembro nós temos 3 audiências públicas a serem realizadas, são audiências públicas importantes, e no próximo sábado, por iniciativa do líder Tite Campanella, teremos um ato solene da cultura ao Companhia Matilde. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.